A mobilização para o jogo contra o Flamengo e a relação com a janela de transferências. Faltando menos de 10 dias para o fechamento da janela, como o Grêmio tem se preparado para fazer os primeiros anúncios depois de Turbi e como o jogo contra o Flamengo e a decisão da Copa do Brasil tem, de certa forma, prejudicado o tricolor. Fala, gurizada, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Eduardo Picão, repórter e produtor aqui do canal do CCD. Tô aqui diretamente no CT Presidente Luiz Carvalho. Há pouco aconteceu a entrevista coletiva de Walter Kahneman e Bruno Vini. Depois, treino do Grêmio e mobilização total para o jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. Expectativa de 50 mil torcedores na Arena amanhã, jogo muito importante, o Grêmio encara como grande jogo da temporada e foi a grande pauta da entrevista coletiva. Kahneman e Bruno Vini praticamente só responderam perguntas relacionadas a esse confronto e era essa a ideia desde o início. A mobilização por parte do Grêmio está muito grande. O Grêmio teve uma preparação de praticamente 10 dias até o jogo do Galo e depois todo esse foco e desses dias também foram voltados para esse confronto contra o Flamengo. É o grande jogo da temporada, o Grêmio tem todas as suas forças somadas a esse jogo e sabe que precisa jogar de igual para igual contra o Flamengo e essa foi a grande ideia trazida pelos dois zagueiros do time de Renato Portaluppi. Tanto o Walter Kahneman quanto o Bruno Vini valorizaram muito a ideia de força de vontade, de não desistir em nenhum momento, daquela brincadeira que tem no vestiário da alma copeira, para que o Grêmio consiga fazer esse enfrentamento. Foram relembrados inúmeros momentos que o Grêmio teve dificuldade contra a equipe carioca durante os últimos anos, e os jogadores tentaram relativizar isso. É um momento de passar por cima dessas dificuldades. É o momento do Grêmio mostrar que pode bater sim de frente com qualquer time do futebol brasileiro. E os dois jogadores trouxeram isso de forma muito explícita. Claro que foram perguntados sobre o momento do Flamengo, os jogadores. O Kahneman até brincou que a única semelhança que tem dos outros momentos onde o Grêmio foi goleado pelo Flamengo em outros anos é que o clube carioca ainda tem mais dinheiro do que o time gremista. Então, a mobilização está grande. O time deve ser aquele que a gente está acostumado a ver, o time de Renato titular, com a volta do Vidiaçante, com o Luiz Soares sim voltando para o time depois de 15 dias, sem muitos desfalques. A única dúvida é no banco de reservas, que é o retorno do Cuiabano depois daquele quadro gripal que ele apresentou no jogo contra o Galo. A gente não conseguiu ver ele voltando a treinar ainda. Então o time está encaixado, é o time que vem jogando e o Grêmio vai sim botar todas as suas forças nessa partida. E aí vem o segundo ponto. Essa mobilização para o jogo, de certa forma, tem deixado de lado uma coisa que preocupa muito o torcedor gremista, que é a janela de transferências. Faltam um pouco menos de 10 dias para o fechamento da janela e o Grêmio anunciou apenas o paraguaio Juan Manuel Iturbe, que não era nem citado antes da abertura da janela como um possível reforço. Não era o jogador que o Grêmio procurava. Foi um negócio de ocasião. Não é nem um pedido do Renato. O Grêmio, na janela do início do ano, conseguiu fazer muitos reforços, trazer muitos jogadores para Porto Alegre. Porém, ficou batendo muitas vezes no nome de Michael. E parece que isso se repetiu novamente na janela do meio do ano. O Grêmio vai para a janela praticamente com a certeza que conseguiria convencer o Michael a vir a Porto Alegre para atuar com a camisa do Grêmio. Só que isso voltou a ficar distante e o Grêmio começou a buscar outras opções. Foi em Pelistre, foi em Lucas Bessosi e agora tinha Mateu Coronel e ainda tem como esse reforço da ponta, o reforço de velocidade que o Renato tanto pede. Tá buscando o Luan, mas ainda assim é pouco pelo que pediu a torcida e pelo que pediu o Renato para o restante da temporada. E tudo isso tem se esfriado nessa semana decisiva da janela devido ao confronto com o Flamengo. Não estou dizendo aqui que foi determinante ou prejudicial, mas o Grêmio focou tanto na partida, que é sim a partida do ano, que acabou atrasando alguns negócios de contratação. O Mateu Coronel, por exemplo, no domingo pós-jogo, tinha um nome muito quente dentro dos bastidores do Grêmio. E segunda-feira esse nome acabou sendo esfriado, a negociação deu uma travada, porque o Grêmio mudou seu foco. Não é mais a janela e contratações. Claro que envolve também a negativa do Tucumã em liberar o jogador nessa janela, mas o Grêmio não insistiu
e não foi efetivo para que fechasse o jogador antes da partida. Outro ponto que a gente pode levantar dentro da janela de transferências, para que a gente entenda que essa demora tem muito a ver também com os momentos que o Grêmio tem vivido, partidas decisivas praticamente toda semana, é a vinda do Luan. A vinda do Luan ela tem se arrastado. A gente já sabe que o Luan tinha a tendência de virar jogador do Grêmio há algum tempo. No domingo para a segunda, quando sai a confirmação da rescisão de contrato, está praticamente certa a vinda do Luan para Porto Alegre já na segunda-feira ou talvez terça. Isso acabou se adiando para quinta-feira pela manhã, quando deve chegar o Luan em Porto Alegre para fazer os exames médicos e assinar seu contrato com o Tricolor. E aí eu faço a leitura de que tudo isso, todos esses movimentos do Grêmio em relação à janela de transferências, são pela mudança de foco. O Tricolor está unindo forças para conseguir fazer um bom resultado com o Flamengo antes do fechamento da janela. O jogo é agora dia 26 e a janela só fecha no dia 2, numa quarta-feira. Então o Grêmio foca tudo para essa partida porque ela é decisiva. Depois o outro jogo é só lá em 16 de agosto, quando a janela já vai ter fechado. Então o Grêmio tem que estar com o resultado encaminhado e aí sim, depois desse jogo contra o Flamengo, conseguir efetivamente anunciar os reforços até o fechamento da janela. E aí a gente vai para Luis Soares. A gente sabe que o torcedor, de certa forma, está angustiado e preocupado com a situação de Luis Soares no Miami. Mas as notícias, tanto de fora quanto que a gente recebe dos bastidores, é de que a tendência é de que Luizito fique até o final do ano. E por que isso? Justamente pelo prazo. O Grêmio demorou para contratar, mas o Miami lá também. E isso fez com que o Grêmio fizesse uma postura mais dura e de negativas ao time estadunidense. O que a gente recebe é que o Grêmio não teve nenhuma proposta oficial, papel timbrado na mesa por Luizito Soares. E chegando agora uma proposta, fica mais difícil a venda, porque o valor que o Grêmio pedia pelo Luizito serviria para repor a saída dele. E com esse prazo curto de janela, o Grêmio não iria conseguir trazer um reforço de peso, um reforço que conseguisse suprir a saída do uruguaio ainda nessa janela. Então esse valor perde sentido, porque o Grêmio perde o ganho esportivo e não consegue repor essa saída. E aí, claro, muita gente fala, até os jogadores têm falado que o Grêmio tem conseguido se dedicar e em fazer enfrentamentos positivos, mesmo com a ausência de Luis Soares, mas a gente sabe da importância desse jogador, o quanto ele tem se dedicado dentro de campo e o quanto ele tem trazido resultados positivos dentro das quatro linhas. Então o Grêmio vai segurar e vai conseguir manter o centroavante uruguaio Luizito Soares até o final da temporada, e aí acreditando sim no ganho esportivo, que também pode virar um ganho financeiro. A gente sabe que a Copa do Brasil, por exemplo, dá 70 milhões de reais para o campeão. É um valor muito alto. Passando do Flamengo, o Grêmio já garante 30. Então aquele valor possível do Miami que não chegou, ele acaba perdendo força nessa questão. O que a gente pode dizer é, a mobilização está toda no jogo do Flamengo. E daí o Grêmio pede calma ao torcedor para que avance do Flamengo e aí sim consiga anunciar os reforços para que lá no dia 16 tenha um resultado positivo no Maracanã e se encontre na final da Copa do Brasil. Gente, amanhã, jornada na Gaúcha, César Cidade Dias mais uma vez comentando e eu e o Lucas Pilar fazendo todo aquele conteúdo que vocês já estão acostumados a acompanhar nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto também no YouTube, e mais aquele videozinho pós-jogo. Segue acompanhando a gente, amanhã de tarde também, pré-jogo lá do bar do Dalmir, perto da arena, na frente ali no Maitá, a gente vai estar fazendo o pré-jogo, nosso café com CCD a partir das 4 horas, a gente vai se estender um pouquinho até quase às 7, quando começa a Jornada da Gaúcha, e depois o pós-jogo, em caso de vitória tricolor, também no mesmo lugar, a gente abre a live e bate aquele papo sobre o Grêmio. Um beijo pra vocês, e até a próxima.